Ela disse: Pega qualquer coisa no armário. E eu encontrei a carta que ela escondeu por 2 anos para seu ex-namorado. Quando li aquelas palavras, senti meu mundo desabar. 2 anos de relacionamento, planos de casamento, uma vida construída juntos. E ela guardava uma carta de amor para outro homem. Beatriz estava na cozinha preparando o jantar quando me pediu para buscar uma camiseta limpa no armário dela. Foi quando vi o envelope amarelado escondido entre as roupas íntimas, com o nome Ricardo, escrito à mão. Meu nome é Felipe. Tenho 32 anos e trabalho como gerente comercial numa distribuidora de autopeças aqui em São Paulo. Conheci a Beatriz numa festa de formatura 3 anos atrás. Ela era radiante, inteligente, estudante de administração prestes a se formar. Me apaixonei na primeira conversa. Ela tinha essa forma de falar sobre o futuro que me fazia querer construir algo sólido ao lado dela. Começamos a namorar 2 meses depois daquele primeiro encontro. Ela se mudou para o meu apartamento no Tatuapé depois de 1 ano juntos. Parecia perfeito. Beatriz conseguiu um emprego numa empresa de consultoria. Eu estava crescendo na minha área, tínhamos planos de comprar um apartamento maior, talvez casar no final do ano. Meus pais adoravam ela. Ela se dava bem com toda a minha família. Mas naquele momento, com a carta nas mãos, percebi que talvez eu nunca tivesse conhecido a verdadeira Beatriz. A letra era dela, sem dúvida. O papel tinha marcas de lágrimas antigas. Eu sabia que devia fechar aquele envelope e nunca mais tocar no assunto. Sabia que estava invadindo a privacidade dela. Mas também sabia que, se não lesse, passaria o resto da vida me perguntando o que havia ali dentro. Abri a carta, e o que li me fez entender que os últimos 2 anos da minha vida foram uma mentira cuidadosamente construída. Ricardo, não consigo mais fingir que não penso em você todos os dias. Felipe é um homem bom, me trata bem, me dá segurança. Mas quando acordo de manhã e olho para ele dormindo, é você que vejo. Quando ele me abraça, imagino que são seus braços. Sei que você está com ela agora. Sei que construiu uma família, mas preciso que saiba que nunca consegui te esquecer. Continuei lendo, cada palavra como uma punhalada. Se você um dia decidir que quer tentar de novo, eu deixo tudo. Deixo Felipe, deixo essa vida que construí aqui. Porque com você eu era eu mesma. Com Felipe, sou apenas uma versão melhorada de mim, uma versão que ele precisa que eu seja. Não é culpa dele. Ele merece alguém que o ame completamente, e eu não consigo ser essa pessoa. A carta estava datada de 8 meses atrás. 8 meses em que dormimos na mesma cama, fizemos planos juntos, em que ela disse que me amava centenas de vezes. 8 meses em que eu acreditei que estávamos construindo algo real. Fechei a carta, guardei exatamente onde encontrei e voltei para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Beatriz sorriu quando me viu, me deu um beijo no rosto e perguntou se eu tinha encontrado a camiseta. Menti dizendo que não achei nada que servisse. Ela disse que depois procuraria ela mesma. Jantamos normalmente, conversamos sobre o trabalho dela, sobre um projeto novo que eu estava desenvolvendo na empresa. Assistimos um filme na Netflix. Ela encostou a cabeça no meu ombro como sempre fazia. Eu fiquei ali, abraçando uma mulher que amava um fantasma. Durante 2 semanas mantive a normalidade. Não conseguia confrontá-la ainda. Precisava processar, entender o que fazer com aquela informação. Observei cada gesto, cada palavra, procurando sinais que eu tivesse perdido antes, e eles estavam lá. A forma como ela às vezes ficava distante quando fazíamos amor. Às vezes que checava o celular com uma ansiedade estranha. Os momentos em que ela parecia estar fisicamente presente, mas mentalmente longe. Uma noite, enquanto ela dormia, peguei o celular dela. Sei que foi errado, mas depois daquela carta, eu precisava saber a verdade toda. Encontrei mensagens com uma amiga falando sobre Ricardo, sobre como ele tinha se separado da esposa recentemente. Beatriz perguntava se a amiga achava que ele se lembraria dela, se valia a pena tentar um contato. Foi quando entendi que ela não estava apenas guardando uma carta antiga. Ela estava planejando uma saída. Se você está assistindo isso e já passou por uma traição, se já descobriu que a pessoa que você ama está apaixonada por outra, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que encontraram força para tomar decisões difíceis quando a vida mostrou sua verdadeira face.
No dia seguinte, decidi que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Não podia simplesmente explodir e acabar com tudo baseado numa carta e algumas mensagens. Mesmo sabendo que ela não me amava da forma que eu imaginava, ainda havia uma parte de mim que queria acreditar que poderíamos resolver isso de alguma forma. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Beatriz sempre foi reservada com o celular, mas agora eu notava que ela o levava até para o banheiro. Quando tocava uma notificação e eu estava por perto, ela rapidamente virava a tela para baixo. Começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa exausta demais para conversarmos direito. Uma tarde, ela chegou animada de uma forma que eu não via há meses. Disse que tinha encontrado uma ex-colega da faculdade no shopping e que tinham batido um papo. Perguntei o nome da colega, mas ela desconversou. Disse que eu não conhecia mesmo. Aquele brilho no olho, aquela energia. Eu sabia que não era por causa de nenhuma ex-colega. Decidi investigar mais profundamente. Criei um perfil falso no Facebook e comecei a procurar por Ricardo. Não foi difícil encontrá-lo. Engenheiro civil, separado há 3 meses, 2 filhos pequenos. Pelas fotos, eu via exatamente por que Beatriz nunca conseguiu esquecê-lo. O cara era tudo que eu não era. Alto, atlético, aquele tipo de homem que chamava a atenção onde chegasse. O que me surpreendeu foi descobrir que eles tinham começado a se seguir nas redes sociais novamente há 2 semanas. 2 semanas exatamente depois de eu ter encontrado a carta. Ela tinha dado o primeiro passo. Fiquei observando as interações deles. Curtidas estratégicas, comentários sutis, mas constantes. Beatriz começou a postar fotos sozinha, arrumada de uma forma que não fazia quando saía comigo. Fotos no trabalho, no café, sempre bem produzida, sempre elegante. Estava se vendendo. O que mais me doía não era nem a traição em si, mas perceber como ela tinha se tornado uma atriz na nossa relação. Cada "eu te amo" que ela dizia soava falso agora. Cada plano que fazíamos juntos, cada conversa sobre o futuro, tudo era uma encenação para manter as aparências enquanto ela arquitetava sua saída. Uma noite, enquanto ela tomava banho, o celular dela tocou em cima da cama. Era ele, Ricardo. Uma chamada que durou apenas 3 segundos, mas que confirmou tudo o que eu suspeitava. Quando ela saiu do banheiro, perguntei quem havia ligado. Ela disse que era número errado. 3 dias depois, Beatriz disse que precisava fazer uma viagem de trabalho para Campinas. Voltaria no dia seguinte à tarde. Pela primeira vez em nossa relação, não acreditei nela. Liguei para a empresa dela no dia seguinte me fazendo passar por um cliente que precisava falar com ela urgentemente. A secretária me informou que Beatriz havia pedido folga por motivos pessoais. Naquela noite, quando ela chegou em casa às 8 da noite, estava diferente. Mais relaxada, mais feliz. Perguntei como foi a reunião em Campinas. Ela inventou uma história elaborada sobre um cliente difícil e uma apresentação que quase deu errado. Estava ficando cada vez mais fácil para ela mentir para mim. Essa foi a gota d'água. Percebi que Beatriz não era apenas uma mulher confusa dividida entre 2 homens. Ela tinha tomado sua decisão há muito tempo. Estava comigo apenas por conveniência, por segurança, enquanto testava as águas com Ricardo. Eu era o plano B, o porto seguro caso as coisas não dessem certo com seu verdadeiro amor. Durante o jantar, ela falou sobre uma promoção que estava sendo oferecida no trabalho. Uma vaga em Ribeirão Preto que pagava bem melhor, mas que exigiria mudança de cidade. Disse que estava pensando em se candidatar. Perguntou o que eu achava de começarmos uma vida nova em outro lugar. Eu sabia que Ribeirão Preto era onde Ricardo havia conseguido um novo emprego depois da separação. Ela não estava me convidando para uma nova vida. Estava criando uma justificativa para me deixar. E você? O que faria no meu lugar? Confrontaria na hora ou investigaria mais? Já passou por algo parecido? Me conta nos comentários sua experiência com traições emocionais. Decidi que era hora de parar de sofrer em silêncio e tomar o controle da situação. Se Beatriz queria jogar, eu ia mostrar para ela como se joga de verdade. Mas não do jeito que ela esperava. Na manhã seguinte, enquanto ela estava no trabalho, voltei ao armário dela e peguei a carta novamente. Dessa vez, fotografei cada página. Depois fui ao banco e transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta individual que abri naquela mesma manhã. Não era muito,
Mas eram as economias que juntamos durante 2 anos. Se ela ia me deixar, não seria levando tudo. Liguei para um amigo que trabalha com investigação particular. Expliquei a situação e contratei seus serviços por 1 semana. Queria provas concretas do que estava acontecendo, não apenas suspeitas e evidências circunstanciais. Precisava saber exatamente com que tipo de mulher eu estava vivendo. O investigador foi eficiente. Em 3 dias ele me trouxe um relatório completo. Beatriz e Ricardo se encontraram 4 vezes no último mês. Sempre em hotéis diferentes, sempre durante o horário comercial. Ela usava folgas e horários de almoço estendidos. O investigador tinha fotos deles entrando e saindo juntos, abraçados, se beijando no estacionamento. Mas o que mais me chocou foi descobrir que eles não tinham se reencontrado por acaso. Ricardo havia procurado por ela deliberadamente. Estava passando por uma separação difícil, tinha perdido muito dinheiro na divisão dos bens e precisava de alguém que o fizesse se sentir desejado novamente. Beatriz era a opção perfeita, disponível emocionalmente, financeiramente estável e ainda apaixonada por ele. Era um jogo para os dois. Ela se sentia especial por ter reconquistado o homem dos seus sonhos. Ele tinha uma mulher para massagear seu ego ferido sem compromisso imediato. E eu era o otário que pagava as contas enquanto eles brincavam de amor adolescente. Naquela noite, Beatriz chegou em casa falando sobre como estava cansada, como o trabalho estava puxado. Reclamou que não tinha nem tempo para almoçar direito. Eu sorri e disse que entendia perfeitamente. Perguntei se ela queria que eu fizesse uma massagem para ela relaxar. Ela disse que adoraria. Enquanto massageava os ombros dela, pensei em como seria fácil simplesmente explodir naquele momento. Jogar as fotos na cara dela, gritar, fazer um escândalo. Mas eu tinha um plano melhor. No dia seguinte, liguei para a minha mãe e pedi para ela vir passar o final de semana conosco. Beatriz ficou visivelmente incomodada com a notícia. Disse que estava muito cansada para receber visitas. Insisti. Disse que minha mãe queria conhecer melhor a futura nora, que estava animada com nossos planos de casamento. Beatriz não teve como negar sem parecer grosseira. Durante o jantar com minha mãe, puxei o assunto da promoção em Ribeirão Preto. Falei como se fosse uma oportunidade incrível para nós dois, como seria bom começar uma vida nova. Minha mãe ficou animada, começou a fazer planos, sugerir coisas que poderíamos fazer na cidade nova. Beatriz ficou cada vez mais desconfortável. Depois que minha mãe foi dormir, Beatriz disse que precisávamos conversar, que talvez fosse melhor ela ir sozinha para Ribeirão Preto primeiro, testar como era, e depois eu poderia me mudar também. Eu disse que achava uma ideia excelente, que confiava totalmente nela. A expressão no rosto dela foi de alívio misturado com culpa. Ela sabia que estava me manipulando, mas não esperava que eu fosse tão compreensivo. Abraçou-me e disse que me amava, que era só uma questão prática, que queria ter certeza antes de me pedir para largar tudo aqui. Eu retribuí o abraço e disse que entendia perfeitamente, que amor de verdade é sobre confiança. Que se ela achava que era melhor assim, eu apoiaria completamente sua decisão. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, eu finalizei meus próprios planos, porque se Beatriz achava que era a única que sabia como jogar esse jogo, ela estava muito enganada. Se você acredita que existe justiça, que as pessoas colhem o que plantam, deixe seu like neste vídeo. Porque às vezes, a vida tem uma forma muito particular de ensinar lições para quem pensa que pode brincar com os sentimentos dos outros. 1 semana depois, Beatriz veio com a notícia que eu já esperava. Tinha conseguido a vaga em Ribeirão Preto. Começaria no mês seguinte. Disse que estava nervosa, que não sabia se era a decisão certa, mas que precisava tentar. Eu fui o namorado compreensivo e apoiador que ela esperava. Disse que tinha certeza de que daria tudo certo, que ela merecia essa oportunidade. Ajudei ela a fazer as malas. Separamos as coisas dela das minhas no apartamento. Ela levaria apenas o essencial primeiro, depois voltaria para buscar o resto quando já estivesse estabelecida lá. Enquanto dobrávamos as roupas juntos, ela perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que estava tudo bem, se eu não estava chateado. Eu sorria e dizia que relacionamentos fortes sobrevivem à distância. No último final de semana antes da mudança, organizei um jantar de despedida. Convidei os amigos mais próximos, alguns colegas de trabalho dela, minha família.
Todo mundo elogiando a coragem dela, desejando sorte na nova jornada. Beatriz estava radiante, mas eu percebia a ansiedade por trás do sorriso. Ela sabia que estava queimando pontes. Durante o jantar, fiz um brinde emocionado. Falei sobre como eu admirava a determinação dela, como ela sempre soube o que queria da vida. Disse que tinha orgulho de namorar uma mulher tão corajosa, que não tinha medo de correr atrás dos seus sonhos. Todo mundo aplaudiu. Beatriz ficou com os olhos cheios de lágrimas. Depois que os convidados foram embora, ela me abraçou forte e disse que não merecia um namorado como eu, que eu era o melhor homem que ela já havia conhecido. Eu disse que ela merecia toda a felicidade do mundo, que eu só queria vê-la realizada. Na segunda-feira, levei ela até a rodoviária. Carregamos as 2 malas grandes no ônibus. Ela estava nervosa, mexendo no celular constantemente. Eu sabia que estava mandando mensagens para Ricardo, confirmando os detalhes do reencontro deles. Quando chegou a hora da despedida, ela chorou de verdade. Disse que me ligaria assim que chegasse lá, que a gente conversaria todos os dias. Eu disse que confiava nela completamente, que sabia que ela tomaria as melhores decisões para o futuro dela. Nos beijamos, ela entrou no ônibus e eu acenei até ela sumir de vista. Voltei para casa e pela primeira vez em 2 meses me senti em paz. Não havia mais fingimento, não havia mais mentiras na minha frente todos os dias. Beatriz havia saído da minha vida da forma que sempre quis, como a mocinha da história, a mulher corajosa que correu atrás dos seus sonhos com o apoio do namorado compreensivo. Durante a primeira semana, ela ligou todos os dias. Contava sobre o novo trabalho, sobre o apartamento pequeno que havia alugado temporariamente, sobre como a cidade era diferente de São Paulo. Sempre perguntava sobre mim, sobre o meu trabalho, dizia que estava com saudades. Eu respondia tudo com carinho. Perguntava se ela estava se alimentando bem, se estava se cuidando. Na segunda semana, as ligações ficaram mais espaçadas. Dia sim, dia não. Ela sempre com alguma desculpa. Reunião que se estendeu, compromisso social com os novos colegas, cansaço do trabalho. Eu continuava sendo compreensivo. Dizia que entendia perfeitamente, que ela precisava se focar na nova fase da vida dela. Foi na terceira semana que ela parou de ligar todos os dias. Quando eu ligava, ela estava sempre ocupada, sempre com pressa. As conversas ficaram superficiais, rápidas. Ela disse que estava pensando em alugar um apartamento maior, que tinha encontrado algo interessante. Perguntei se queria que eu fosse visitá-la no final de semana, ajudar com a mudança. Ela disse que ainda não era uma boa hora, que queria se organizar melhor antes. 1 mês depois da partida dela, as ligações praticamente cessaram. Quando aconteciam, duravam no máximo 5 minutos. Beatriz estava claramente vivendo uma vida nova, e essa vida não incluía longos papos comigo. Eu continuava sendo o namorado paciente, que respeitava o espaço dela, que entendia que ela precisava se focar no trabalho. Foi quando decidi que era hora de implementar a segunda fase do meu plano. Porque enquanto Beatriz pensava que tinha conseguido tudo o que queria, o homem dos seus sonhos e a liberdade de viver esse amor sem culpa, ela não fazia ideia do que estava por vir. 2 meses depois que Beatriz se mudou para Ribeirão Preto, liguei para ela numa quinta-feira à noite. Disse que tinha uma surpresa, que ia visitá-la no final de semana. Ela ficou visivelmente nervosa. Começou a inventar desculpas sobre estar muito ocupada com trabalho. Insisti, disse que sentia muita falta dela, que precisávamos nos ver. Ela não teve como negar sem levantar suspeitas. Na sexta-feira peguei meu carro e dirigi até Ribeirão Preto, mas não fui direto para o apartamento dela. Primeiro passei no endereço que o investigador havia me dado, onde Ricardo estava morando. Um condomínio de casas de classe média alta. Estacionei na rua e esperei. Às 7 da noite, vi o que estava esperando. Beatriz saindo da casa de Ricardo. Ela estava usando um vestido que eu nunca tinha visto. Estava diferente, mais arrumada, mais feminina do que costumava ser comigo. Eles se despediram na porta com um beijo demorado. Ricardo a acompanhou até o carro dela, que era novo. Um Civic que eu não conhecia. Segui ela até um apartamento mobiliado num bairro nobre da cidade. Era onde ela realmente estava morando. Muito mais caro do que o salário dela como consultora poderia pagar. Óbvio que Ricardo estava bancando parte das despesas. Ela não era apenas a amante, era a namorada oficial agora.
Esperei 1 hora e toquei a campainha. Quando ela abriu a porta e me viu, a cara de susto foi impagável. Perguntei se aquele não era o apartamento que ela havia dito que alugou. Ela gaguejou alguma coisa sobre ter mudado, sobre o outro apartamento não ter dado certo. Eu sorri e disse que entendia perfeitamente. Durante a noite, enquanto jantávamos num restaurante que ela escolheu, bem longe do centro da cidade, obviamente, Beatriz estava tensa, nervosa. Verificava o celular a cada 5 minutos. Eu perguntei se estava tudo bem, se ela não estava feliz em me ver. Ela disse que estava apenas um pouco estressada com o trabalho. No sábado de manhã, enquanto ela tomava banho, olhei o apartamento com mais atenção. 2 escovas de dente no banheiro. Roupas masculinas no guarda-roupa que ela havia esquecido de esconder. Fotos dos dois juntos em cima da mesa de cabeceira. Eles não estavam apenas se encontrando escondido, estavam vivendo juntos. Quando ela saiu do banheiro, eu estava sentado na sala, folheando um livro que encontrei na estante. Era o mesmo livro de poesias que ela me deu de presente no nosso primeiro aniversário de namoro. Só que esse exemplar tinha uma dedicatória do Ricardo para ela, datada de 7 anos atrás. Para Bea, minha eterna musa. Com amor, R. Ela me viu com o livro e empalideceu completamente. Eu disse que tinha achado interessante ela ainda ter livros do ex-namorado. Ela tentou explicar. Disse que era só nostalgia, que guardava algumas coisas antigas. Eu sorri e disse que entendia. Que todo mundo guarda lembranças. Foi quando peguei meu celular e mostrei para ela as fotos que o investigador havia tirado. Beatriz nos hotéis com Ricardo. Os dois se beijando. Entrando e saindo de motéis. A data de cada foto claramente visível. Ela começou a chorar, tentou explicar, disse que não tinha planejado que as coisas acontecessem daquele jeito. Que tinha tentado resistir, mas não conseguiu. Que se sentia terrível por estar me traindo, mas que não conseguia ficar longe do Ricardo. Eu escutei tudo em silêncio. Depois disse que admirava a honestidade dela, mesmo que tardia. Que entendia que amor não se controla. E que por isso eu tinha tomado algumas decisões durante os 2 meses em que ela esteve fora. Mostrei para ela os documentos que trouxe. Tinha cancelado todos os cartões de crédito que estavam no meu nome, mas que ela usava. Retirado o nome dela como beneficiária do meu seguro de vida. Encerrado a conta conjunta. E vendido o apartamento onde morávamos juntos. Beatriz me olhou sem entender. Perguntou por que eu havia feito tudo isso se eu era tão compreensivo. Expliquei que ser compreensivo não significava ser idiota, que se ela queria construir uma vida nova, era justo que fizesse isso com os próprios recursos. Entreguei para ela uma cópia da carta que encontrei no armário 2 meses atrás. Disse que tinha guardado como lembrança dos 2 anos que passamos juntos, que achei bonito ver como ela havia finalmente conseguido o que sempre quis. Beatriz ficou em choque. Perguntou há quanto tempo eu sabia. Respondi que sabia desde o começo, que apenas quis dar a ela a oportunidade de escolher livremente, e que ficava feliz em saber que ela havia feito a escolha certa. Quando saí do apartamento, Beatriz ainda estava sentada no sofá, segurando a cópia da carta, tentando entender como um homem que ela considerava ingênuo havia orquestrado tudo aquilo. Voltei para São Paulo no domingo. Na segunda-feira, recebi uma mensagem dela. Dizia que estava arrependida, que queria voltar, que Ricardo não era o homem que ela pensava que era, que tinha cometido o maior erro da vida dela. Respondi que ficava feliz em saber que ela estava sendo honesta consigo mesma, mas que algumas decisões não têm volta, que ela havia escolhido o amor da vida dela e agora precisava lidar com as consequências dessa escolha. Bloqueei o número dela em seguida, porque aprendi que na vida respeitamos quem nos respeita e perdemos definitivamente quem escolhe nos perder. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre lealdade, sobre honestidade, sobre o preço que pagamos pelas nossas escolhas, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não se negocia. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Aqui você encontra histórias de homens que aprenderam que o respeito próprio vale mais que qualquer amor que nos diminui.